queria perguntar a você o que você pensa, qual a sua, o seu conceito a respeito de pensamentos. Eu sempre fiquei questionando muito se teriam vida própria, se seriam entidades, se seriam gestados na mente, e como se comportam, né? E como poderiam então ser nossos aliados e não o contrário disso, né? Que estariam aí nas nossas mentes para poluir, para entulhar, para prejudicar. Então seria isso, grande abraço, ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, Favas, de Chapecó, Santa Catarina, tudo de bom. O pensamento é um mistério, né? A natureza do pensamento, da consciência, o que é a consciência? Existem algumas ideias, e eu gosto, por algumas razões, de que aquilo que a gente chama de consciência é algo que vive fora dos nossos pensamentos, fora do nosso cérebro. O cérebro é um órgão, e como órgão ele existe. O dia que nós morrermos, se alguém quiser retirar o nosso cérebro e colocar ele numa caixinha, numa água, enfim, vai colocar, ele está lá, é um órgão. Tudo que existe tem começo, meio e fim. Porque para existir, nesse contexto da existência, de ser, né, precisa do tempo. Então o cérebro é como o nosso corpo. Ele nasce com a gente, se desenvolve, e a gente pode fazer exercícios mentais para que o nosso cérebro se desenvolva, seja mais arejado, faça conexões, sinapses melhores, sinapses que vão acontecendo conforme a nossa experiência na vida. O cérebro morre, o cérebro enfraquece, os neurônios morrem, a gente não tem controle necessariamente sobre eles. Um cérebro saudável, um cérebro pensante, em determinado momento pode deixar de pensar, pode deixar de ser, como o corpo, um corpo vigoroso, um jovem na flor da idade, né, fazendo um monte de exercício, pode tomar uma bala, ficar tetraplégico e o corpo para. Mesmo que isso não aconteça, o envelhecimento vai gerar essa paralisia do corpo, essa dificuldade. Sempre quando eu vejo um velhinho com muita dificuldade, sendo carregado com uma sonda, uma bengala ou na cadeira de rodas, eu fico pensando que dentro daquele velhinho ainda existe o mesmo que na época do vigor corria, pulava. Mário Quintana tem uma poesia muito legal que fala sobre uma mulher que morre. Ele descreve uma mulher triste que morre, e quando ela morre, uma menininha sai correndo com vestidos antigos no céu. Enfim, esse é o cérebro. Mas como eu estava dizendo, é possível que a consciência exista fora do cérebro. E o que é a consciência? Bom, não existe ainda, a ciência não chegou, os místicos não chegaram, ninguém chegou a uma definição absoluta do que seja a consciência. Mas talvez aquilo que a gente produz, inclusive no livro Éden, que eu escrevi, o segundo livro que eu escrevi, eu falo em parte, metaforicamente, sobre essa produção da nossa consciência. Isso é produzido pela nossa cultura, pelas escolhas que nós como humanidade vamos fazendo, pelas verdades que a gente vai se desenvolvendo, pelas posições que nós individualmente vamos tomando, e isso vai repercutindo no macro também. A humanidade é o ajuntamento dos indivíduos. Se a humanidade desde então se encaminha nessa direção, isso representa que individualmente nós também nos encaminhamos, e ao mesmo tempo nós somos retroalimentados por aquilo que esse ente chamado humanidade faz. Uma coisa toca na outra e todas são uma coisa só, né? Mas existe uma produção fora do nosso cérebro, que eu muitas vezes, metaforicamente, fazendo perguntas, já escrevi textos dizendo onde é que morava a poesia antes que o poeta captasse aquela sinfonia, aquela melodia, aquela beleza e transformasse aquilo num texto. O texto não é a poesia. Onde é que mora a sinfonia, a música que um Mozart, que nós ouvimos hoje aqui no Mensagens, conseguiu capturar com o seu cérebro e com as suas intuições, e transformá-la nessas melodias, nessas sinfonias que provavelmente não nasceram nele ou dele, mas foram capturadas. Lembra o exemplo que eu dei mais cedo de estar no desfile de Natal e ver as pessoas encantadas com aquilo? De onde vem aquele encantamento? Onde é que ele estava? Antes que se expressasse a partir de olhos de pessoas diferentes, que vem um desfile de Natal, por exemplo. Talvez isso se aproxime daquilo que a gente chama de consciência, a beleza, a virtude, a sabedoria,
os mistérios, a profundidade, as perguntas, que encontram linguagens na filosofia, na ciência, na arte, e a gente, a partir do cérebro, constrói essas ferramentas que tentam, em parte, se aproximar à própria religião, enfim, daquilo que não tem voz, daquilo que é silencioso, daquilo que é muito mais amplo do que a nossa linguagem e a nossa capacidade cultural de manifestar. De alguma maneira, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui junto comigo hoje sentem isso. Isso nos toca de algum jeito, em alguns momentos diferentes. Pode ser numa palestra linda e pode ser no toque de uma criança. Pode ser até na morte, pode até ser no fim de um bicho. Eu estava lendo o Graciliano Ramos ontem, na história da cachorra-baleia, a morte da cachorra-baleia. Que maravilha aquele texto e a descrição a partir da perspectiva do cachorro, do mundo que vai terminando. A Baleia é o nome do texto, Graciliano Ramos. Como é que ele captura isso? De onde isso sai, né? Tem beleza nisso também. Então eu estou separando aqui uma coisa e outra. A consciência, e por consciência eu estou tentando representar algo mais amplo, mais inacessível, pelo menos nos códigos de diálogo, de linguagem nossa, e o pensamento. Eu ouço muita gente dizer que o pensamento é um mal, que a gente tem que calar o pensamento, é sua mente, é o seu pensamento. E particularmente eu discordo dessa posição. O meu pensamento, o meu cérebro e a minha mente são muito úteis. Eu não quero ter Alzheimer. Eu não quero perder os meus pensamentos. Pessoalmente, eu sou um cara que tenta dosar um pouco o meu nível de racionalidade, que é muito alto e às vezes me incomoda. Eu não estou falando muito alto como virtude, né? Mas muito alto em momentos em que eu nem deveria ser racional. Eu admito que eu racionalizo muitas coisas, mas você sabe como eu tenho melhorado nesse sentido? Ao entender racionalmente que a minha racionalidade é absolutamente limitada, porque ela parte dos meus sentidos, das minhas experiências, dos meus pensamentos, dos meus conceitos, do tempo onde eu vivo, de como eu estou me sentindo em relação ao meu corpo, ao clima, ao ambiente, ao mundo. Se eu estou cansado, meus pensamentos são um. Se eu estou descansado, meus pensamentos são outros. Então ele é muito relativo. Então, por conta disso, racionalmente eu concluo que o meu pensamento tem um limite. Apesar de eu não saber qual é. E eu estou muito longe de ter atingido o limite dos meus pensamentos. Obviamente que eu posso desenvolvê-lo muito. Mas eu conto também com outros recursos. E esses recursos são chamados, porque a gente não tem nome para essas coisas, em alguns casos de intuição, de sensitividade e de coisas que tentam deslocar da racionalidade a relação que nós temos com o mundo. Então a interface a partir de agora não é definida por um pensamento, como eu disse, pelas razões pelas quais eu descrevi agora, é absolutamente estreito e limitado. Mas ele pode ser um apontamento se não for desviado pela minha ilusão do saber, se não for desviado pela minha tendência egóica, pelo meu medo que tenta se apoderar das coisas e ter respostas. Como eu falei para a Alexandra mais cedo sobre a história da causa e efeito, a gente tem que ter uma explicação, a gente tem que saber, tem que ter a causa e efeito definidos. Claro, eu sei, eu tenho que saber. Isso é fruto da minha angústia. Então eu abro mão, eu de fato eu não vou saber, de fato eu não vou chegar a todas as respostas, isso para mim é claro. De fato tem muitas perguntas que eu faço que eu jamais vou saber. Mas aí eu começo a perceber essa dinâmica que eu falei também mais cedo, daquilo que eu jamais vou responder e que está representado no macro, dos pequenos movimentos e respostas àquilo que está exposto no micro. E é estranho, porque ao me relacionar com o micro, sem a presunção e a angústia do conhecimento, no micro eu me movimento no saber. E então no saber eu descanso e me aprofundo em mistérios, ainda que eu não tenha palavras para definir esses mistérios, mas em algum lugar, de alguma maneira, eles se assentam em mim. Eu não tenho respostas sobre a morte, eu não tenho respostas sobre a vida. Eu não sei exatamente o que acontece depois que a gente morre. No entanto, isso em mim se pacifica porque se projeta não mais na angústia do conhecer representado no macro e talvez no cérebro, mas na pacificação do saber, projetada no micro e então instalada na consciência, que nem sempre encontra linguagem para definir aquilo que é. Você entende? Então, uma coisa, outra coisa. O pensamento é bom. E eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, como eu sempre digo aqui. Cuide daquilo que alimenta a sua mente. Cuide dos seus pensamentos. Preste atenção naquilo que você está pensando. Não se exponha a tanta influência de pensamentos
midiáticos, marqueteiros, jornalísticos, religiosos, enfim, que vão te modelando, que vão fazendo com que você pense como a maioria. Permita-se pensar, em primeiro lugar, permita-se pensar. Permita-se pensar inversamente. Permita-se pensar coerente com aquilo que você é, sem a necessidade de pensar como a maioria. O que isso vai produzir em você é tão precioso, é tão valoroso que é teu. Sabe por quê? Porque é você. Isso te revela, né? É como essa janela que eu falo que a gente abre e entra a luz, como eu falei para Carla no áudio que ela mandou aqui no Mensagens. E aí você se vê. E ao se ver, e esse é um processo também, você não vai chegar a uma conclusão final, porque todos nós estamos nos modificando, você chega mais perto dessa tal essência, né, que no fim das contas todos nós estamos buscando e ao mesmo tempo tentando protegê-la diante de tantas distorções de pensamento, de prioridade, de ideias, enfim. O que somos nós no meio de tudo isso? Nessa aparente dicotomia entre o pensamento, o cérebro, a racionalidade e a inspiração, a essência, a consciência, a intuição, que podem conviver muito bem, ainda que não encontrem linguagens racionais. Mas vamos projetar nas relações, no olhar e como eu me sinto em relação à vida.